dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, um mix dos hinos Castelo Forte, Louvor Rendamos e Minha Alma Entoa um Hino. Deus é castelo forte, bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento, o rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer, igual não há na terra. Louvor rendamos, nós que a Deus honramos, em alegria ao nome seu cantemos, graças e glória ao seu altar levemos, glória cantemos. Minha alma entoa um hino de exaltação a Deus, que em seu poder divino governa a terra e céus. Humilde eu enalteço o meu fiel Senhor, seu nome eu engrandeço, cantando seu louvor. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade, as armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu temer, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. E convido a todos para nós nos dirigirmos a Deus em oração, fazendo a nossa confissão de pecados. Inclinemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Misericordioso Deus, nosso Pai Celeste, nós te confessamos a nossa culpa. Nos desviamos dos teus caminhos, andando por nossos próprios caminhos, caminhos ditados por nossa vontade. Uma das características que temos é, muitas vezes, não ter tempo para ler, ouvir tua vontade escrita na Sagrada Escritura. Pedimos teu perdão por nossa desobediência, por nossa falta de tempo para ter convívio contigo, por nossos pecados. Por Jesus Cristo, oramos e pedimos. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, nós sabemos que Deus perdoa. E anuncio este perdão através das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10. Mas agora estou alegre, porque vocês ficaram tristes, porque aquela tristeza fez com que vocês se
arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. A todos que se arrependem sinceramente dos seus pecados e ficam tristes por tê-los cometido, anuncio o perdão de Deus, em nome dele, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Misericordioso Deus, nosso querido Pai Celeste, nós estamos neste momento ouvindo a Tua Santa Palavra. Nós te rogamos, governa os nossos corações, para que procuremos somente a Ti e que possamos sentir a Tua presença em nossa vida. Aceita o nosso louvor e nossas humildes súplicas que trazemos diante de Ti em oração. Abre os nossos ouvidos e corações para que sejamos testemunhas do Teu reino em palavras e ações, mediante Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Fonte da Celeste Vida. E queremos ouvir a leitura bíblica que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, de acordo com Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, onde está escrito: Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria
escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Até aqui as palavras da Sagrada Escritura para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com o que elas nos ensinam. Amém. Irmãos em Cristo, este texto do encontro de Jesus com Marta e Maria é conhecido de todos nós. Marta e Maria diante de Jesus, com atitudes completamente diferentes uma da outra. Jesus, o mestre, o hóspede, acaba elogiando Maria e criticando a Marta. O texto não deixa alternativa de interpretação. Jesus elogia a Maria e chama a atenção de Marta. No entanto, quando li comentários sobre o texto para preparar estas palavras, vi que existem tentativas de distorcer este texto. A primeira tentativa acontece com um hino que talvez alguns de vocês já tenham até cantado. O nome do hino é Diaconia e diz: aprendamos com Maria a ouvir com devoção, de ter de Marta a energia, a pressa e a dedicação. Acontece diaconia na ação com oração. Ser uma Marta Maria, que bonita vocação. Vejam, não é isto que o texto diz. O texto traz as palavras de Jesus chamando a atenção de Marta e elogiando a Maria, como já disse. Ele não diz que nós devemos ser uma mistura de Marta e Maria, mas a estrofe desse hino diz justamente isso, distorcendo o texto. Um outro comentário que li traz as seguintes palavras: eu estou cansada de xingar Marta. Aliás, com que direito podemos xingá-la se restam para ela os deveres do lar? Estou cansada de xingar Marta, mas estou com vontade de xingar outra pessoa, Lázaro. Em primeiro lugar, Jesus não xingou a Marta, falou de maneira carinhosa com ela. Jesus não xinga, não é grosseiro. E a pessoa que comenta o texto quer xingar Lázaro, que nem estava em casa quando Jesus chegou. Provavelmente, se tivesse em casa, teria se assentado com Jesus, como fez Maria. Mas alguém precisa ser xingado, quando na verdade Jesus não xinga ninguém. Então, vemos tentativas de desviar o texto do seu foco. Por isso, a primeira coisa que é preciso fazer quando se lê a Bíblia, quando se comenta ou quando se escreve sobre um texto bíblico, é ler o texto com atenção, tentar ver o que envolve a cena, o contexto, e tentar entender qual a mensagem central que o texto quer transmitir. Então, vejamos, quando lemos este texto, não escapamos de ver a situação social da mulher na época de Jesus. Uma mulher jamais poderia receber um homem em casa se estivesse sozinha em casa, nem duas mulheres, porque elas estão sozinhas em casa. Marta e Maria fazem algo totalmente errado de acordo com os costumes da época, e Jesus também não podia ter aceitado o convite de ficar na casa
delas. O segundo aspecto do contexto daquela época, não se ensinava uma mulher. Os rabinos, segundo a tradição, não ensinavam mulheres. Mas Jesus faz justamente isso, sem se importar com as circunstâncias e os preconceitos existentes. A conclusão e o que Jesus quer nos ensinar é que não se deve fazer diferença entre tratar com um homem ou tratar com uma mulher. Afinal, os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E isto que Jesus fez de não tratar de forma diferenciada homem e mulher é corroborado pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 28, um texto que quase todos nós conhecemos. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Seguindo na análise do texto, Jesus diz a Marta: Marta, Marta, você está agitada, preocupada com muitas coisas. Esta semana, na segunda-feira, nós recebemos a visita do Everton e da Andréia, parentes da minha esposa de São Paulo. Estávamos conversando sobre a volta às atividades de todas as instituições, também da igreja na pós-pandemia, e a Andréia comentou que muitos já não vão mais à igreja. Pessoas que antes estavam lá no culto, na missa, não estão mais, se acomodaram. E a Andréia comentou: a gente arruma tempo para tudo, passear, assistir um filme, fazer tantas coisas, mas não tem tempo para ir na casa do Senhor. E ela ainda comentou mais: rezar em casa é bom, a gente tem que fazer, mas também precisa ir na casa do Senhor. E então eu fiz um cálculo. Uma semana tem 168 horas. Um culto ou uma missa leva de 1 a 2 horas. Vamos calcular também o deslocamento de ida e volta até o templo, o local do culto ou da missa. E vamos chegar a um total de cerca de 3 horas, ou seja, em números redondos, 2% das horas de uma semana. E muitas vezes não temos 2% do nosso tempo para aquele que nos deu a vida, aquele que nos dá a saúde, a força para trabalhar, nos dá a inteligência, nos dá a terra e tudo o que nós precisamos para viver, e nos dá a maior bênção que poderia ser dado ao ser humano pecador, nos dá a salvação por Jesus Cristo. E Jesus continua dizendo para Marta: mas andas preocupadas com tantas coisas, ele disse, e continua dizendo, mas apenas uma é necessária. No caso do texto, o que é necessário? Sentar, ter tempo para ouvir Jesus. É para isto que Jesus quer chamar a atenção de forma central neste texto. Nós precisamos ter tempo para sentar e ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Marta precisa sentar e ouvir Jesus, como Maria também fez. É este o centro do nosso texto e a mensagem principal. Isto as pessoas muitas vezes não querem. Se formos olhar para os evangelhos, Marta aprendeu a ouvir Jesus depois dessa conversa com Jesus. Afirmo isto porque ela, além de Pedro, é a única que traz a afirmação nos evangelhos de Jesus como Messias.
Em João capítulo 11, versículo 27, Marta diz: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta aprendeu a sentar e a ouvir Jesus, porque senão ela não teria conseguido fazer esta confissão de fé. Marta aprendeu que é preciso ter tempo para sentar e ouvir. Eu afirmo, muitas pessoas não querem fazer isto. Algumas não acham importante, não creem em Deus, em Jesus, não querem saber da igreja, não querem saber de Deus. E digo, pelo menos estas pessoas são sinceras, mesmo que nós, como cristãos, consideremos que elas devam mudar de opinião. Segundo, quantas pessoas são aquelas que dizem que creem? Essas pessoas vão à igreja, mas não querem ouvir Jesus, porque Jesus, muitas vezes em seus ensinamentos, ele questiona as nossas convicções, ele mostra um caminho a seguir, e às vezes não é o caminho que eu quero seguir, aquele caminho que eu acho que é o melhor para mim, é aquele que é um cristão de aparência ou hipócrita, mas não é um cristão de coração, de fato. E como nós ainda vivemos num país cristão, fica bem, é politicamente correto ir à igreja, e essa pessoa vai, mantém as aparências. Outros ouvem e tentam manipular as palavras de Jesus, dando outro sentido para o que Jesus quer dizer, como nós vimos no início da nossa pregação. Não aceitam também Jesus como Senhor das suas vidas, querem manipular o que Jesus diz para atender aos seus desejos humanos. Isso acontece muito na teologia. E eu pergunto, quem é você nessas três alternativas que coloquei acima? Você é aquele que não crê? Você é aquele que somente vai à igreja para manter as aparências e não crê? Ou você é aquele que quer manipular a palavra de Deus? Se você responder, não sou nenhum dos três, que bom. Continua dizendo, nós devemos ser como Maria, que tem tempo para sentar e ouvir Jesus, que tem tempo para orar em casa, para ler a Bíblia, ler um livro de meditações, cantar algum hino que gosta, que está no inário cristão. Nós devemos ser Maria, que tem tempo para ir à igreja, à casa de Deus, celebrar a fé com os irmãos, ter convívio com aqueles que professam a mesma fé e têm o mesmo Deus, e ter atitude de submissão à palavra de Deus, sem tentar manipular o que Jesus ensina para nos satisfazer. Para terminar, sinto novamente as palavras de Andréia, que citei acima. A gente tem tempo para tudo. E finalizo com a pergunta: você tem tempo para Deus também? A resposta cada um deve dar. Amém. E nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Tal Qual Estou. Rejeitar Jesus, bendito eu vejo.
convido a cada um a, junto comigo, fazer a nossa confissão de fé, como cristãos, na palavra do credo apostólico. E dizendo as palavras do credo apostólico, queremos hoje dizer: sim, Deus, eu creio, eu tenho tempo para meditar na tua palavra, eu tenho tempo para ler a tua palavra, eu tenho tempo para ouvir o que tu, Deus, o que tu, Jesus, tens a dizer para mim. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a todos para curvarmos a cabeça em respeito a Deus, para orar. Senhor nosso Deus, nós ouvimos o texto bíblico que narra a visita de Jesus a Marta e a Maria. Ouvimos da atitude diferente que cada uma tem diante de teu Filho Jesus Cristo. E ouvimos que Jesus Cristo quer que as duas, não somente a Maria, mas que também Marta, tenha tempo para sentar e ouvir aquilo que Jesus tem a dizer e a ensinar. Marta, ocupada com tantas coisas, e nós tantas vezes somos como Marta é, ocupados com tantas coisas que esta vida nos coloca como necessidade e sem tempo para ouvir, meditar, orar, estar em comunhão contigo, ir à igreja, estar com irmãos e irmãs na fé. Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos a que o nosso coração tenha a necessidade de estar em comunhão contigo e nos leve a esta comunhão. Também nesta oração de intercessão que agora fazemos, trazemos diante de ti as pessoas que nós conhecemos e que sofrem, quer por doença, quer por problemas financeiros, quer por problemas familiares, por outras questões da vida, e pedimos que tu carregues, ajudes, des força, coragem, esperança a cada um que precisa ser ajudado por ti e que está fraco, que está frágil e que precisa da tua bênção e do teu abraço. E assim que nós também, como cristãos, possamos estender a mão a quem de nós necessita. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, sabedores de que tu cuidas de nós, que tu nos estendes a tua mão, que tu nos abraças e caminhas conosco. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim encerramos a nossa celebração, invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço
Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje, Além do Azul do Céu. Para além do azul do céu voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Para além do azul do céu voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Mas enquanto voa assim, ouve a voz da multidão, grito que a dor sufoca e que nos convoca a pisar no chão. Só a fé que faz sonhar é capaz de se arriscar a viver o horizonte da dor. Para além do azul do céu voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Do azul do céu voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Encantar-se com o infinito, contemplar a imensidão, perceber no horizonte uma eterna fonte de inspiração. Não se deixa alcançar, mas nos chama a caminhar sempre mais em sua direção. Para além do azul do céu voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Para além do azul do céu voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a